Olá, pessoal. Eu sou o aluno Michel do Vale Perida. Esse é meu projeto de dissertação, apresentado à disciplina de Trabalho Individual 2, do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. O meu orientador é o professor Dr. Cássio Tadeu Scarpim. O tema principal dessa dissertação será a análise do dimensionamento semafórico no fluxo de trânsito através de microsimulação. Agora, falando um pouquinho sobre a parte inicial do estudo dessa pesquisa, o crescimento das cidades no último século é um dos grandes desafios enfrentados pelas gestões governamentais. A expansão desenfreada e desorganizada em grandes centros urbanos é uma realidade brasileira. Na cidade de Curitiba, o planejamento urbano é uma preocupação que remota ao século XIX. O primeiro plano diretor da cidade foi desenvolvido na década de 60 e baseava-se no tripé transporte coletivo, sistema viário e uso do solo, juntamente com a criação do IPUC, que visava ali coordenar e implementar esse primeiro plano diretor na cidade de Curitiba. Com essa preocupação com o trânsito, onde deveriam funcionar as fábricas, as indústrias, os comércios, onde ficariam os bairros residenciais, a mobilidade de pedestres, né? Tudo isso já estava dentro dos planos do crescimento da cidade de Curitiba. Então, o plano diretor ele veio aí na década de 60 para tentar organizar essas questões do desenvolvimento da população na cidade. Não foi o primeiro plano diretor que nós tivemos no Brasil. O primeiro plano diretor ele remota da década de 30, ainda na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, percebe-se que ao longo dos anos, mesmo com algumas revisões que ocorreram dentro do plano diretor da cidade de Curitiba, isso ainda não é o suficiente. Então, essa questão de estarmos sempre atentos, como melhorar a mobilidade urbana, como melhorar a qualidade de vida do curitibano, é um ponto interessante a ser estudado ao longo dos anos e sempre melhorado, né? Então, essa revisão dentro do plano diretor, ele é um ponto importante, entretanto, não é suficiente dentro do que a gente observa na cidade de Curitiba. Bom, falando um pouquinho sobre o objetivo dessa pesquisa, né? Esse trabalho ele tem por objetivo comparar o fluxo de veículos de passeio em uma avenida, considerado um dos principais pontos de congestionamento em horários de pico na cidade de Curitiba, através de microsimulação com a utilização do software iSum. O objetivo principal é propor uma atualização no tempo semafórico em parte da Avenida Visconde de Guarapuava, na cidade aqui de Curitiba, com o intuito de otimizar o tempo de travessia de veículos de passeio em determinado momento com o auxílio do software iSum. O ponto principal dentro da nossa pesquisa é justamente observar se nesse horário de pico, o horário escolhido foi o horário da manhã, a gente consegue, atualizando o tempo semafórico ao longo da Avenida Visconde de Guarapuava, na verdade, numa parte da Avenida Visconde de Guarapuava, serão em torno ali de 11 quadras, mais ou menos. Se a gente consegue, atualizando esse tempo semafórico, melhorar o fluxo de veículos nesse ponto desta avenida, que é um dos principais pontos de congestionamento da cidade de Curitiba. Como que nós vamos desenvolver isso? Basicamente, fazer levantamento dos dados, vamos comentar daqui a pouquinho dentro das etapas da pesquisa, mas basicamente fazer levantamento dos dados e testar alguns cenários dentro desse software aí com os parâmetros que ele utiliza. Dentro das etapas da pesquisa, o primeiro ponto principal é a nossa revisão de literatura. Na revisão de literatura, eu trouxe os 4 principais eixos a qual estamos seguindo dentro da pesquisa. Mobilidade urbana e o estudo do fluxo máximo. Um ponto interessante a ser comentado é a definição de mobilidade urbana pelo Plano MOB, de 2007.
onde ele diz que a mobilidade é um atributo das cidades e se refere à facilidade do deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura. É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. Além disso, temos também aí o ponto do fluxo máximo, um dos principais problemas dentro da pesquisa operacional, onde dessa ferramenta poderosíssima que nós temos, que é o estudo do fluxo máximo, podem vir outros estudos futuros. Além disso, modelagem e simulação de tráfego. Os modelos de simulação de tráfego, ainda segundo Machado em 2004, eles caracterizam-se por reproduzir com precisão as condições de tráfego existentes na rede de estradas no computador. Os modelos microscópicos, que é o nosso ponto principal da pesquisa, são compostos por dois componentes: uma descrição precisa da geometria de rede de estradas, semáforos, sensores de tráfego, painéis de mensagens, variáveis e por uma modelação detalhada do comportamento do tráfego. O ponto principal, que nós estamos discorrendo sobre o modelo de simulação de tráfego é justamente comentar a diferença entre os modelos que nós temos microscópicos, macroscópicos e mesoscópicos. Outro ponto que nós vamos trazer também dentro da nossa revisão de bibliografia é um pouquinho sobre a metodologia Highway Capacity Manual, é o conhecido HCM. Dentro do HCM, nós temos versões mais recentes, uma versão inclusive agora de 2022. Entretanto, para essa pesquisa, nós vamos nos basear no índice HCM de 2010. Ele é uma ferramenta ou uma referência aí que nós temos como sendo uma das principais para os estudos de capacidade viária no mundo. Então, dentro dessa parte da pesquisa bibliográfica, nós estamos trazendo alguns pontos interessantes, como a parte histórica sobre o HCM, e além disso, todos os procedimentos e cálculos necessários para a nossa pesquisa estão dentro dessa metodologia do HCM. O último ponto, dentro da pesquisa bibliográfica que nós temos, é comentar um pouquinho sobre o software iSum, até porque foi o software escolhido para desenvolver aí a nossa pesquisa. A parte interessante da utilização do software iSum é que a gente consegue incorporar essa metodologia HCM dentro dos seus parâmetros. Então, para analisar ali os seus indicadores de desempenho dessa microsimulação a qual nós estamos fazendo aí referente ao tráfego nessa região de Curitiba. Então, um ponto bem interessante é que o software iSum, junto com a metodologia HCM, os dois conseguem caminhar juntos, diferente de outros softwares aí que nós não conseguimos. E como podemos ver, o próprio software iSum, você consegue importar nele um mapa aí de um Google Maps, por exemplo. Entretanto, o próprio software, ele já importa um mapa para você utilizar aí como malha viária e fazer o seu estudo. Bom, o próximo ponto, a qual a gente vai desenvolver aí os nossos pontos da dissertação, seria coleta e tratamento de dados. Os parâmetros que são utilizados no nosso modelo. Dentro dos nossos parâmetros, dentro desse modelo aí do software iSum, nós vamos seguir 8 parâmetros, que são parâmetros básicos a serem utilizados. Qual que é o grande ponto? O grande ponto é a coleta e o tratamento dos dados, os quais a gente vai utilizar dentro do nosso softwarezinho para gerar ali as simulações. Na cidade de Curitiba, diferente de outras cidades do Brasil, nós não temos esses dados. Eu tentei entrar em contato com a Prefeitura de Curitiba, tentei entrar em contato inclusive com o IPUC, que nós já comentamos aqui na nossa apresentação,
e eles não possuem esses dados, muito menos esses dados atualizados. O que foi repassado é que isso levaria alguns anos até ser disponibilizado ao público. Então, eu tenho que ir a campo para levantar esses dados e coletar esses dados, né? Como que vai ser feita essa coleta de dados? Para que não seja necessário ficar manualmente contando ali a quantidade de carros, correndo risco de ter um erro, a ideia vai ser posicionar câmeras nos cruzamentos, nesses cruzamentos ali na Avenida Visconde de Guarapuava, e depois trazer para o computador e a gente fazer realmente esse levantamento de maneira mais calma e tranquila. Então, com isso, a gente consegue minimizar a chance de erro referente à coleta e tratamento de dados. Após levantamento dos dados, após tratamento desses dados, nós vamos aí efetivamente para os testes, né? Então a gente vai desenvolver ali alguns cenários, vamos testar alguns cenários, mudando o tempo da semaforização desse percurso da Avenida Visconde de Guarapuava. Trouxe aqui para vocês, né, um pedacinho da Visconde de Guarapuava, que é realmente onde a gente vai fazer a nossa pesquisa, onde ela vai do início da Visconde de Guarapuava, ali na Rua da Paz, até a esquina com a Marechal Floriano Peixoto. Dentro das nossas pesquisas, verificamos que é um dos pontos onde a gente tem um fluxo mais intenso ao longo das manhãs. Bom, por último, para finalizar a nossa apresentação, trouxe para vocês algumas referências para essa compreensão maior do tema. Algumas dessas referências foram utilizadas aqui já na nossa apresentação. Demais referências estarão, obviamente, na nossa pesquisa. Então, nós temos aqui o principal ponto, que é o primeiro plano diretor da cidade de Curitiba, onde fizemos a nossa introdução, é o Google Maps. Além disso, o nosso HCM. A ideia é trabalhar com HCM de 2010, entretanto, disponível ao acesso do público, nós temos só o HCM de 2000. Além disso, nós temos também um dos livros aí da construção da mobilidade excludente, do Vasconcelos. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo, espero vê-los numa próxima, na apresentação, sim, dos resultados finais da dissertação. Um forte abraço e até mais.